algumas dicas importantes que o Pedro Caixinha deu sobre a escalação. Primeiro, Soteldo e Tomás Rincon chegaram hoje da Venezuela às 6 horas da manhã. Soteldo vai precisar, claro, de um tempo ali para se recuperar de toda essa viagem, desgaste da partida que a Venezuela acabou vencendo, né? A Venezuela entrou no grupo de classificação das eliminatórias, nesse momento é 7ª colocada e iria para a repescagem. Então o Soteldo chegou, claro, com muito desgaste. Então o Pedro Caixinha deu a entender que o Soteldo vai levar um tempo maior para se recuperar. E a impressão que ficou é que o Soteldo deve começar no banco de reservas. Ele elogiou bastante o Álvaro Barreal, diz que o Álvaro Barreal é um jogador que tem cumprido funções táticas, né, importantíssimas, e é um jogador que ele conta em várias posições. Deu a impressão que o Barreal será titular, ele não, claro, cravou que o Barreal será titular, mas deu a entender que o Barreal será o meia. Ele deu a entender que o Barreal será o meia. O Roleiser deve ser o titular pela direita, Guilherme e Tiquinho Soares. Então, basicamente, o que deu para tirar em termos de escalação é isso. O Guilherme e o Tiquinho nós já tínhamos confirmado para vocês que não se cogita nesse momento a saída nem do Tiquinho nem do Guilherme, então isso nem se coloca em pauta, em discussão. O Guilherme é titular absoluto do time do Pedro Caixinha, assim como hoje é o Guilherme, assim como hoje é o Tiquinho. Então Guilherme e Tiquinho incontestáveis hoje em termos de titularidade para o treinador Pedro Caixinha. A dúvida é justamente quem será o meia. Ele disse, inclusive, que é o 4-3-3, então ele mostrou lá a lousa, mostrou aquela lousa, fez ali, mexeu nas peças tal, e falou um pouquinho do 4-3-3, que é o esquema que o Santos vai adotar. Então nós teremos um Santos num 4-3-3 e não num 4-4-2. Deixou claro que o Gabriel Veron, ele não é meia, não fará o papel de meia. Quem pode fazer o papel de meia, além do Neymar, na visão do Pedro Caixinha, são os seguintes jogadores: o Soteldo, o Roleiser e também o Álvaro Barreal, além do Tassiano. Então esses jogadores são jogadores que ele entende que pode fazer o papel de meia. Então algumas dicas que deu para pegar nesse bate-papo é que o Santos deve ter o time com Gabriel Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo e Álvaro Barreal, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Volto a dizer, ainda não é oficial por parte do treinador Pedro Caixinha. Sobre o Tassiano, para você que está ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, foi inclusive eu que fiz a pergunta, né? Muitos entendem que o Tassiano tem que jogar mais recuado, né? Que o Tassiano, jogando ali como atacante, ele vai ter uma concorrência maior e talvez ele não tenha tanta qualidade assim para jogar como meia, como atacante ou até como falso 9. Só que no entendimento do Pedro Caixinha, essa pergunta foi inclusive minha, né? Eu dizia o seguinte: Caixinha, tem a possibilidade, diante da concorrência pesada que o Tassiano tem no sistema ofensivo, e por ele ser o jogador talvez com menor qualidade técnica comparado aos demais, os concorrentes dele, que ele jogar um pouco mais recuado, jogar como segundo homem de meio campo? O Caixinha respondeu que não. Não existe na cabeça do Caixinha a possibilidade do Tassiano jogar como segundo homem de meio campo. Portanto, vindo de trás, brigando pela posição com Gabriel Bom Tempo ou até mesmo com Diego Pituca. Então, no entendimento do Caixinha, o Tassiano é um atacante, ponto. Ele não visualiza o Tassiano jogando mais atrás, jogando mais recuado. Então, ele entende que o Tassiano, e citou isso para mim, falou: olha, o Tassiano é um cara que tem muita facilidade para fazer gols. Eu quero ele jogando mais avançado. Então, praticamente está descartada a possibilidade, né? Está descartada a possibilidade de ver o Tassiano jogar como segundo homem de meio campo. Pelo menos com o Pedro Caixinha, não veremos, não teremos essa possibilidade. Então, você que quer o Tassiano jogando mais atrás, como eu mesmo pedi várias vezes, descartem essa possibilidade, porque no entendimento do Pedro Caixinha, ele é atacante ou é meia. Inclusive citou, né, que o Santos tem 3 atacantes ali de qualidade na área: o David Washington, o Tiquinho Soares e também o jogador Tassiano.
Então o David Washington tem mais um concorrente, né? Que é justamente o Tassiano. E sobre Tiquinho Soares e Tassiano jogarem juntos, vai ser difícil. Foi feita uma pergunta nesse sentido para o treinador Pedro Caixinha. Ele não enxerga o jogador David Washington jogando de lado. Ele entende que o David Washington é um jogador de área. E praticamente também meio que descartou, né, a possibilidade de, durante o início da partida, o Santos contar com os dois jogando juntos. É claro que em determinado momento de um jogo, o Santos perdendo, ele pode, claro, colocar os dois juntos, mas a ideia tática do Pedro Caixinha, inicialmente, não é ter Tiquinho Soares e David Washington juntos na equipe titular. Então, praticamente descartada também essa possibilidade, né? Outro ponto falado na entrevista, nessa entrevista informal, nesse bate-papo informal, que na verdade foi meio que uma entrevista, né? Porque cada um dos participantes ali fazia uma pergunta, tal, e o Pedro Caixinha se alonga bastante na fala, né? Ele acaba se estendendo bastante ali em cada tema perguntado. Um outro ponto respondido pelo Pedro Caixinha é sobre o Zé Rafael. Como que ele enxerga o Zé Rafael, se é mais como um 5 ou como um 8, né? E ele disse que imagina o Zé Rafael sendo um camisa 8, portanto meio-campista central, brigando ali pela posição com o Gabriel Bontempo. Então, mais uma outra dúvida que foi tirada sobre o jogador Zé Rafael, que quando estiver à disposição deve realmente concorrer com o Gabriel Bontempo e também com o Diego Pituca, talvez aí explicando um pouquinho, né, por que o Diego Pituca está sendo praticamente liberado, né? A ideia é que o Santos consiga negociar o Pituca, ou o Pituca consiga um outro clube, porque no entendimento do Pedro Caixinha, o Zé Rafael é um camisa 8, né, e não um camisa 5. Então a concorrência para o Pituca fica ainda maior, já que o Gabriel Bontempo tem jogado muito bem por ali, e também no meio do ano pode pintar ainda o Ilharão. Então são pontos importantes. Falou também sobre o Sherman, né? Ele explicou sobre o Sherman o seguinte, que o Sherman é um jogador muito intenso e por isso que ele erra muito, por isso que às vezes o Sherman acaba errando demais durante uma partida. Ele tem tentado orientar o Sherman que muitas vezes ele não precisa subir, ir até o final, né? Tentar resolver a partida no ataque, que ele pode ser um jogador mais equilibrado, um jogador melhor posicionado em campo. Ele até citou um exemplo, né? Que tem algumas vias que você de carro pode andar com uma velocidade maior, tem outras vias que você precisa ter uma velocidade reduzida, andar no máximo até 60, 70 km por hora. E no entendimento do Pedro Caixinha, o jogador JP Sherman ainda precisa desenvolver isso, ele precisa entender que nem todo jogo ele precisa dar 200 km por hora, ele pode ter maior equilíbrio. E é justamente isso que está sendo trabalhado pelo treinador Pedro Caixinha. Disse que tem muito potencial, que acredita no jogador JP Sherman e não vai desistir do atleta. Palavras do Pedro Caixinha. Então, para você que está chegando agora, o que deu para tirar sobre a escalação é basicamente essa: Álvaro Barreal, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Inicialmente o Soteldo deve começar no banco de reservas, justamente pelo desgaste e pelo pouco tempo de treinamento, considerando os demais jogadores, né? O Soteldo acabou servindo a seleção venezuelana e fez uma preparação diferente comparado aos demais jogadores. Sobre o Neymar, ele rasgou elogios ao Neymar, falou que o Neymar é um jogador diferenciado e que conta com o Neymar, que é preciso ter muita cautela e muito cuidado com o Neymar. Não quis se comprometer com prazo, né? Foi até questionado sobre quando o Neymar retorna. O Neymar hoje estava no CT Repelé, deu para ver o Neymar saindo ali do treinamento. O pai do Neymar, o Neymar pai, estava também no CT, deu para presenciar os dois ali no CT Repelé, mas ainda não existe uma previsão de quando que o Neymar estará à disposição do Pedro Caixinha para poder jogar normalmente. Fato é que ele está fora realmente da partida, do próximo domingo. Deixa eu mandar um grande abraço para o Kim. Grande abraço para o Kim. Aliás, acabei não conseguindo cumprimentar o Kim, mas vi o Kim. Tinha muita gente ali e acabei não conseguindo cumprimentar o Kim pessoalmente, mas o Kim Ribeiro estava lá nesse bate-papo. Não é isso, Kim? Foi um bate-papo
meio que informal, mas ao mesmo tempo com respostas que não tinham ali uma preocupação, você percebe um cuidado, né? A grande verdade é essa. Acho que a única diferença desse bate-papo de hoje para uma coletiva é que nós não tivemos a oportunidade de gravar. Mas o que eu percebi é que os jornalistas que estavam presentes, né, todos que estavam presentes, fizeram perguntas diretas e as respostas também foram cuidadosas. Então, me deu a impressão de um tom, por mais que a ideia fosse ser um bate-papo informal, eu acho que no final das contas foi uma coletiva, talvez com caixinha um pouco mais tranquilo, ele estava ali de chinelos, com uma meia, trouxe lá a lousa para explicar para a galera, né? Aquele campinho tático e tal. Então, basicamente foi isso, né? Foi legal, o Caixinha muito atencioso, é um cara que, claro, é estudioso, né? Então a gente percebe que o Caixinha é um treinador muito estudioso. Não teve o tema treinos, até porque ontem eu acho que, na participação dele no Esporte por Esporte, eu acho que ele falou bastante sobre treinos, mas não deu tempo, né? Eu, por exemplo, queria ter perguntado, só tive uma oportunidade de fazer uma pergunta ali. Alguns companheiros, infelizmente, não conseguiram, porque o tempo era muito reduzido e, no final das contas, o Caixinha se estende bastante. Então, eu tive uma oportunidade de fazer uma pergunta quando estávamos ali tratando a questão tática, que eu perguntei sobre o Tassiano. E ele disse claramente, olha, o Tassiano, eu não vejo o Tassiano jogando recuado. Tassiano, para mim, é atacante, ponto, acabou. Então, você que quer o Tassiano jogando mais atrás, esqueça essa possibilidade com o Pedro Caixinha. E um outro ponto, o Ramiro está perguntando aqui sobre folgas, né? Não tivemos essa pergunta, não deu tempo. Infelizmente, eu ia perguntar, por exemplo, sobre a rivalidade Santos e Corinthians, se ele tem um entendimento que era um jogo muito importante para o torcedor do Santos, e até fazer um comparativo ali com o que aconteceu com o Ariel Roland, né? Que o Ariel Roland acabou deixando o Santos quando perdeu do Corinthians em 2021. Talvez o Ariel Roland não tinha a ideia, a dimensão do que eram Santos e Corinthians, jogou com o time B no Campeonato Paulista de 2021 e acabou depois tendo uma pressão e deixou o cargo. No meu entendimento, acho que o Caixinha calculou mal a semana decisiva contra o Corinthians. Eu ia tocar nesse ponto, mas infelizmente não deu tempo, né? Acho que ele falou bastante sobre isso ontem no Esporte por Esporte. Muito provavelmente, se eu perguntasse, ele ia responder a mesma coisa. E a resposta seria, olha, minha forma de trabalho é assim, eu não vejo que você dar esse benefício da folga para o atleta seja de alguma forma você tirar o jogador desse ambiente competitivo, pelo contrário, meus treinos são intensos. Ele ia citar exemplos do Bragantino, como citou, que deu 7 dias de folga e depois venceu o Flamengo por 4-0. Então, no final das contas, cara, essa questão de folga, eu particularmente acho que está demais, no meu entendimento. Eu também não sou a favor de o cara trabalhar 7 dias seguidos, sem descanso. Não é assim. Mas no meu entendimento, numa semana que o Corinthians estava viajando para o Equador, tinha 2 jogadores contundidos do Corinthians, que era o Martínez e também o Ranielli. Os 2 se recuperaram trabalhando de forma intensa durante a semana. Em compensação, o Santos, que tinha essa semana cheia para trabalhar. O Corinthians jogando Libertadores, viajando para o Equador. O Santos estava na Sapucaí, o Santos estava no Rio de Janeiro. Então, no meu entendimento, e digo claramente, eu sou leigo, não sou preparador físico, pelo contrário, estou acima do peso, né? Mas no meu entendimento, eu acho que mesmo que você não tenha um prejuízo físico, você tem um prejuízo em termos de concentração, entendeu? Você tem um prejuízo em termos de concentração, porque o Corinthians estava concentrado na Libertadores e no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. Os caras estavam trabalhando, se recuperando, o outro estava disputando uma decisão e o Santos não. Então, quando você faz com que esses jogadores desliguem, né, que 4, 5 jogadores viajem para o Rio de Janeiro, possam curtir um carnaval numa semana de decisão, depois para você virar a chavinha desses caras e falar, opa, acabou o carnaval e agora é decisão, é difícil. Tem cara que continua achando que está no carnaval. Então, no meu entendimento, volto a dizer, eu não sou psicólogo, eu não sou preparador físico e muito menos técnico de futebol. Eu acho que o Caixinha errou. E eu ia falar justamente isso para ele. Mas não teve esse momento
não teve esse momento de fazer essa pergunta em termos de folgas, né?